Olá, tudo bem? Hoje irei falar sobre um caso que causa muita confusão, seja na escrita ou na fala. Vamos ver uma ilustração que preparei para vocês? Ela disse para mim ficar, ou ela disse para eu ficar. O que está correto? Vamos ver por aqui, neste canal. Fique ligado aí. Gostou? Bom, então, o que estaria correto? Ela disse para mim ficar ou ela disse para eu ficar? O que disse para eu ficar? Acertou quem pensou ou disse que foi ela disse para eu ficar. Parabéns! Neste caso, o eu exerce a função de sujeito nesta oração. Esse tipo de erro é cobrado na competência 1, que trata do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você não poderá mais cometer esse deslize após esse vídeo. Combinado? Então, vamos às explicações. Usamos o pronome eu quando for sujeito da oração. Exemplo, o aluno trouxe o trabalho para eu corrigir. Observe que nessa frase temos duas orações. Lembrando que cada oração é evidenciada por um verbo, ou seja, os verbos trazer e corrigir. A primeira, o aluno trouxe o trabalho. E a segunda oração, eu corrigir. O pronome eu, nessa frase, é sujeito do verbo corrigir. Portanto, como vimos, quando for sujeito da oração, o eu é que deverá ser utilizado. Se tem uma ação, é preciso de um sujeito para realizar essa ação, não é mesmo? Já o pronome mim é usado quando for complemento, ou seja, assume a função de objeto da oração. Ele apenas recebe a ação, não realiza nenhuma ação como o pronome eu. Ele apenas recebe. Exemplo, o aluno trouxe o trabalho para mim. Observe que o mim é complemento e, portanto, objeto indireto, uma vez que surge após a preposição para, como, por exemplo, em para mim, de mim, por mim. Vamos abrir aqui um parênteses para relembrar o que seria complemento. O complemento é o termo da oração que complementa o sentido de um verbo. São chamados de verbos transitivos indiretos quando exigem a presença de preposição no início de seus complementos. Assim, a ligação do objeto indireto com o verbo é feita de forma indireta, ou seja, é feita por intermédio de uma preposição. Por esse motivo, é denominado de objeto indireto, ou seja, liga-se ao verbo de forma indireta, por meio de uma preposição. Voltando ao exemplo, o aluno trouxe o trabalho para mim. O aluno é o sujeito da oração, trouxe é o verbo e o pronome mim é o complemento, ou seja, o objeto da oração, que vem após a preposição para. Se ainda ficou na dúvida, observe o seguinte: verifique se há preposição mais pronome mais verbo, como em ela disse para eu ficar. Temos aqui a preposição para mais o pronome pessoal do caso reto eu mais o verbo ficar. Neste caso, o pronome a ser utilizado será o eu e não mim. Agora, caso tiver uma preposição mais pronome sem o verbo, será utilizado o pronome mim, como no exemplo. Ela não disse nada para mim. Assim como vimos antes, temos aqui também a preposição para, mais um pronome, só que aqui é o pronome oblíquo mim. A diferença, comparando com a sequência anterior, é que aqui não temos o verbo que vem após o pronome. Portanto, neste caso, será utilizado o mim e não o eu. Vamos agora fazer alguns exercícios para fixar essa explicação? Vamos lá, então. Primeiro, ele trouxe a mandioca para eu ou para mim descascar? O eu realiza a ação de descascar a mandioca. É o sujeito da oração. Portanto, será para eu descascar. Segundo, solicitaram para eu ou para mim apresentar o projeto? O
O eu é quem irá apresentar o projeto, é quem realizará essa ação. Portanto, será para eu apresentar o projeto. Terceiro, ela entregou o convite para mim ou para eu? O mim recebe a ação, que é de receber o convite. Portanto, será para mim. Ana enviou o comunicado para mim ou para eu? Quem recebe o comunicado é mim. Portanto, será para mim. Para mim ou para eu? Estar em família neste momento tão difícil é muito importante. Quando houver uma pausa, marcada pela vírgula, será utilizado o mim. Falta apenas uma semana para eu ou para mim viajar? Temos uma ação, a ação de viajar. Então, precisamos de um sujeito para realizar a ação. No caso, o eu. Ele trouxe vários documentos para eu ou para mim assinar? Da mesma forma que a oração anterior, temos uma ação, a ação de assinar. Então, precisamos de um sujeito para realizar essa ação. No caso, o eu. Minha família pediu para eu ou para mim descansar? A segunda oração, a de descansar, necessita de um sujeito. No caso, o eu. Agora vamos a uma questão de múltipla escolha. Vamos lá. Qual a alternativa incorreta quanto ao uso das expressões para mim e para eu? Letra A. Ela pediu para eu comprar o remédio. Letra B. O e-mail foi enviado para mim. Letra C. Faça silêncio para mim estudar. Letra D. Traga algo do mercado para eu comer. Letra E. Para mim, ele está fingindo que não sabe de nada. Um tempinho para você pensar. Pronto? Quem pensou na alternativa C, acertou, pois o mim não realiza nenhuma ação. Ele é objeto da frase. Nessa frase, portanto, deveria ser faça silêncio para eu estudar, pois o verbo estudar precisa de um sujeito para realizar a ação. Nas outras alternativas, o verbo comprar e comer pedem um sujeito para realizar alguma ação. No caso, o eu. No caso da alternativa B, o e-mail foi enviado para mim, o pronome mim recebe a ação. Além disso, tem a regrinha que vimos anteriormente, ou seja, a sequência, preposição para, mais o pronome oblíquo mim, sem o verbo. Diferente do que vimos nas outras alternativas, quando se usa o pronome eu, para eu comprar, para eu estudar, para eu comer, tendo a sequência, nesses casos, de preposição, mais pronome, mais o verbo. E a última alternativa, para mim, ele está fingindo que não sabe de nada. Está também correta, porque além do pronome mim, receber a ação, pois quem realiza a ação de fingir é o pronome ele, o mim também é separado da oração por uma vírgula, marcando uma pausa. Bom, esse foi mais um caso que as pessoas costumam confundir e que é avaliado em uma das competências do Enem. No caso, a competência 1. Fazer a prova de novo e vai passar. Acredito. Eu não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação que o Estado faz para o cidadão de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como saber as respostas. Após essa aula, você saberá sim diferenciar o uso do mim e do eu e não fará a prova novamente, ok? Espero que tenha sido esclarecido. Comentem por aqui, seja trazendo dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, enfim, questionem, participem, vamos lá? Afinal, esse canal foi criado para isso mesmo. Se inscreva no canal e confira na descrição do vídeo um link que poderá ter acesso a mais espaços de interação como esse. Bom, finalizamos por aqui e nos próximos vídeos veremos outras orientações para lhe ajudar na hora de produzir sua redação. Até mais, tchau!